Então chegamos na minha vez de mostrar o resumo do livro do Sr. Gabriel Kiso. Maravilha, vai lá, Mister Jotas. Eu vou apresentar um segundo livro de ficção. Desta vez, algo um pouco mais realista, mas não menos marcante, que seria esta coletânea de Tolstói. É uma coletânea de contos do Tolstói que eu li mais ou menos em 2020, 2021, durante a pandemia também. Mas que me marcou muito pela clareza com a qual o Tolstói ele observava o comportamento humano. Contos do Tolstói, eu acho. O Diabo e Outras Histórias. Uhum. Você Qual é a tem... editora? Sim. Qual é a editora? Se eu não me engano, Companhia das Letras. Companhia das Letras, isso. É um livro... É uma ótima introdução pra quem não conhece Tolstói. Eu sugiro começar por ele, ao invés de Guerra e Paz, só porque... É aí. Isso. Boa sorte pra quem foi começar com Guerra e Paz. Vou falar que você é um guerreiro. O Guerreiro. Eu respeito. Mas... Esse livro tem 3 histórias que... Duas delas moldaram o meu jeito de ver o mundo também. E uma delas, pelo menos, me faz pensar. E toda vez que ela me faz, que eu tenho... sinto a necessidade de fazer um julgamento sobre alguém, ou me colocar numa posição de punir alguém, eu lembro dela. E, embora eu não concorde com a conclusão que Tolstói toma, eu ainda considero que é um raciocínio que vale a pena ser feito. Mas essa é a terceira história, eu vou deixar ela por último só pra irritar vocês. Vamos começar pela Três Mortes. Três Mortes é o primeiro conto. E ele narra justamente 3 abordagens que um ser vivo pode ter mediante o fim de sua existência física. Então você tem a primeira morte, que é a morte de uma aristocrata russa que estava a caminho de Paris para tratar a sua pneumonia. Eu acho que era pneumonia, pelo menos. E ela, ao longo de todo o caminho, expressa o seu ressentimento por estar se aproximando do fim da vida, saber que está se aproximando do fim da vida e estar absolutamente desesperada. E o que é interessante é porque, apesar dela tratar todo mundo em volta dela mal, dela estar em absoluto desespero, ela é também muito religiosa, né? O Tolstói no começo da vida, depois ele se tornou, se não me engano, um ortodoxo mais... Bom, ortodoxo. Mas... Mas no começo ele tinha uma visão sobre o cristianismo que era baseada na ideia de que o cristianismo começou como uma filosofia ética, a qual foi adicionada uma camada metafísica posteriormente que não seria condizente com o que Jesus ensinava. Só que, então, nessa história, a mulher, ela se seca de símbolos religiosos, colocam ela pra beijar o ícone de Nossa Senhora, o padre tá lá rezando por ela, as pessoas estão rezando por ela, mas ela morre em desespero e rancor e morrendo de medo. E essa é a morte dela. Trágico. Uma vez morta, ela tem que ser enterrada, né? Então mandam um servo pra sair e cavar o buraco, cavar a cova dela, onde ela vai ser enterrada. E o homem que manda já não estava muito bem. Ele também estava com pneumonia. Então ele sai pra cavar o buraco na Rússia, naturalmente volta morrendo de frio, e ele, para se esquentar, deita em cima da lareira. Imagina uma lareira com um topo chato, né? Ele deita em cima disso pra se esquentar, enquanto as pessoas da casa vão trabalhando. E é muito engraçado, porque você tem a cozinheira que tá lá cobrando ele, não porque vocês nunca me ajudam, que não sei o quê, reclamando com ele, e ele, tranquilo, passivamente, em cima da lareira, cochilando, e só dizendo, tudo bem, desculpa. Entra depois o cara que vai construir o caixão da aristocrata, e ele pede as botas emprestadas desse homem. E ele, sem dizer pra ninguém, fecha os olhos e aceita a própria morte. Porque ele também estava doente, né? E
Quando percebem, eles olham pro lado, ele não tá mais respondendo, e ele morreu. E ele é enterrado numa vala comum, enquanto a mulher é enterrada em uma coisa mais suntuosa. Mas a velha ainda precisava de um caixão. Então você tem a terceira morte, que é esse rapaz que pegou as botas do servo que morreu emprestados, sai e corta uma árvore. E a descrição de Tolstói de uma árvore sendo cortada, você sente que ela é mais sábia dos três. Porque é aquela que leva a morte com mais naturalidade até que o cérebro. Porque a árvore não reclama de estar morrendo, de estar sendo cortada, de estar sendo morta. Mas você tem uma série de aspectos interessantes, né? Você tem a morte da aristocrata que leva a morte, que leva as outras duas mortes a acontecerem por uma necessidade de honrar a memória dela e de coisas que ela já não pode mais se importar porque ela não está mais lá. Você tem a ideia de você aceitar a morte e o seu destino com docilidade. E você tem a integração da morte com a natureza, como uma coisa natural. Esse é o primeiro. O segundo é o melhor, inclusive o nome que tá no título, né? O Diabo e Outras Histórias. Ele é colocado no centro e com toda a justiça do mundo, porque é a história de um homem sendo destruído pelos próprios vícios. Você tem o jovem Evgeny, ele é um jovem abastado, alto, bonito, né? E de todo responsável. Ele é o tipo de pessoa que você gostaria de conhecer. Ele sozinho toca a fazenda da família que foi herdada por ele, do pai, e que já estava um tanto decaída por causa de uma má administração. E ele se dedica a reconstruir aquele lugar. Ele dedica a vida dele a isso. Só que Evgeny ele também tem uma questão. Ele enxerga os próprios vícios como uma coisa que ele tem que gerenciar na agenda dele como se fosse mais um a fazer, né? Então, não, tá ali, ó. Eu tenho que plantar batata, eu tenho que gerenciar a mina de ouro aqui da fazenda. A fazenda era gigante, tão grande que ela tinha uma mina de ouro. E eu também tenho que arranjar alguém aqui pra eu transar, porque Deus sabe o que vai acontecer se eu não transar. Ele tinha, Meu Deus. antes de se mudar pro campo, Segura o cara que ele quer segura, transar. cara, gente, Coitado. ele está em perigo. Ele vai explodir se ele não transar. Meu Deus. E isso é uma coisa que ele legitimamente acredita. Que Eu é já uma falei pra necessidade. vocês e eu vou falar de novo, né? Aquele podcast lá do Podpah, aquele episódio onde acho que foi o Cauã Raymond, Sim. e ele contou a grande tortura que foi um período da vida dele onde ele ficou 2 semanas sem transar. Coitado. Guerreiro. Nobre. Frankel quem? Nossa. Tamanho sofrimento. Tamanho Mas já tinha conseguido transcendência esse sofrimento aí. Nossa, cara. 2 semanas, que triste. Mas Yevgeny, quando ele morava na cidade, antes de se mudar pro campo, ele tinha ali seus casos. E ele sempre dizia que era uma coisa que era para aproveitar a juventude dele, que era uma questão de saúde e de virilidade, e que ele tinha. E que ele tinha. Ele não era nenhum monge, mas também não era um libertino. Não. Era só a dose necessária de sexo casual. Saudável, que todo mundo precisa. E quando ele chega no campo, tem um problema. Você não tá com todas as opções de parceiras que uma pessoa tem na cidade. Todo mundo se conhece e a maioria das jovens é casado. Então ele suborna um guarda florestal que trabalha na propriedade dele para arranjar ele com a esposa de um soldado. Então ele começa ali um caso de adultério com a esposa de um soldado chamado Stepanida. Vamos chamar de Stephanie pra ficar mais fácil de... Cursos. E eles ficam nesse relacionamento, ele sente um certo ciúmes ali, mas ele acredita que ainda assim é só manejamento dos seus instintos, porque afinal de contas ele tá pagando a menina e ele não se envolveu emocionalmente. Assim, ele sente ciúmes do marido? Sente. Mas não tá se envolvendo emocionalmente. Porque ele está sendo saudável. Porque ele tá sendo saudável. E ele não está viciado. Sim, eventualmente, inclusive, a Stepanida, ela engravida. E ele fala, eu adoro como o Tolstói descreve a reação dele. Ele fala,
sua consciência não lhe dizia nada, pois nada de lhe conferia. Tipo, não é comigo. O cara visita de vez em quando, ela deve ter engravidado dele, não tem como ter sido eu. E ele deixa, ele eventualmente conhece uma mulher pra casar, né? E Você já deu É. o que é uma mulher pra casar na visão desse cara? na visão Merto. só Deus sabe. E quando ele tá pra se casar, a mãe dele, que já meio que sabia que ele tinha essas aventuras, fala: olha, é melhor você atar qualquer ponta solta que você tem. Assim, eu não tô falando, não tô te acusando de nada. Mas antes de casar, ele realmente. Ele manda, através desse guarda florestal, ele manda um bilhete dizendo acabou tudo pra Stefania e ele fala: acabou. É isso, ela vai criar o filho dela com o soldado. E eu vou viver a minha vida de casado agora, virtuoso, né, com a minha esposa. Bom, a esposa dele realmente ama ele muito e a coisa parece estar funcionando. Mas, certo dia, chega uma festa, um festival russo ali de colheita. E a esposa do Yevgeny decide preparar a casa e ela chama umas garotas da vila pra ajudar. Entre elas está a Stepanida. Então, o Yevgeny, ele está voltando de historiar algumas coisas e trabalhar algumas questões dentro pelo campo. Entra em casa, dá de cara com a ex-amante. E quando ele dá de cara com a ex-amante, acontece alguma coisa que ele não esperava, porque ele não consegue parar de olhar pra ela. Então ele não consegue. E ela, que não era nada dele, Não, não. também. Tem nome isso aí. Isso Tem. Sim. E a mulher, e a Stepanida, que não é nada burra, E não percebeu e ficava provocando ele porque queria ter aquela sensação de tá ganhando da patroa de alguma forma. Os dois diabos. Os dois se merecem. É. Os dois se merecem. Os Sim. recônditos da miséria espiritual humana. A questão é, o Yevgeny não sabe lidar com essa vontade indevida. Porque ele sempre considerou aquilo uma coisa que ele podia manejar. Só que vai crescendo. Quanto mais ele vê ela, e quanto mais ele pensa nela, e quanto mais ele tenta não pensar nela, mais aquilo vira uma obsessão pra ele. Ele até tenta arrumar alguns encontros com ela, mas se arrepende de última hora. E ele entra numa guerra interna consigo mesmo. Essa guerra interna vai destroçando ele até o ponto em que você chega em um dos dois finais do conto. No primeiro, ele, depois de perceber que quase traiu a esposa, pede licença para a família, entra no escritório, abre a gaveta, tira uma pistola e dá um tiro na própria cabeça, depois de deixar uma carta explicando por quê, dizendo que a Stepanida era o diabo e que ela queria destruir ele e que essa era a última coisa que ele podia fazer para impedir que ela conseguisse. Na outra versão, ele pega essa mesma pistola, procura a Stepanida, onde ela tá ainda esperando ele para aquele caso, para aquele encontro que ele tinha marcado, mas furou, e mata ela. Dá 2 tiros no peito dela. Mas os dois finais estão no livro escritos? Os dois finais estão um depois do outro no livro. Entendi. E depois falam que indecisão é um problema, né? Exato. E Tolstói diz que Stepanida, que o Yevgeny era um doente mental, como são todos aqueles que projetam no outro os seus próprios vícios. Então você tem uma história muito clara onde, se você está disposto a fazer concessões com aquilo que é de mais baixo em você, não pense que você vai poder controlar aquilo. Se você não está acostumado a dizer não a si mesmo, não pense que só porque agora você tem alguma responsabilidade, isso vai deixar de existir. Quando você. Se eu puder também. Não, por favor. Quando você se condiciona. Isso daí é psicologia comportamental, né? Os comportamentais vão vibrar agora, mas. Quando você se condiciona a determinados hábitos do seu dia a dia que envolvem certas ações, eles não saem tão facilmente assim. Tem muita gente que leva uma vida de extremo hedonismo e libertinagem sexual e acham que por colocar uma aliança no dedo vão parar de fazer isso do dia pra noite, porque agora o peso do comprometimento com o casamento vai fazer com que eles mudem. Não é o peso do comprometimento. O comprometimento só tem peso
de acordo com a capacidade que você tem de segui-lo, de ter o comprometimento com aquilo, de dar seguimento àquilo que foi dito no altar. Então, assim, você realmente acha que uma vida inteira de libertinagem, com vários parceiros sexuais indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, do nada você vai conseguir se dedicar para um só e isso vai funcionar? Exato. Não é nem o que as estatísticas indicam, inclusive. Isso daí não sou nem eu que tô falando. Quanto mais parceiros sexuais você tem antes do casamento, maior a probabilidade de você ter um divórcio. Sim. Então, isso é só um exemplo de falar que quando você se condiciona com uma conduta específica de um certo estilo de vida, não vá achando que você simplesmente vai fazer uma troca para um outro estilo de vida e que isso sim vai te enobrecer. Você tem que se enobrecer todo dia, por meio das suas decisões cotidianas. Sim. Até que foi, novamente, são décadas dele sendo o famoso Casanova. Sim. Uhum. Tipo, mano, foi anos e anos dele. Famoso Casa Nova. Casanova é um termo pra galinheiro, galinheiro. Casa Nova. Casa Nova é um termo pra putanheiro? Sim, Casa Nova. O quê? Casa Nova era Casa Nova tem um autor. Casa Nova era um autor italiano renascentista que ficou famoso por escrever histórias picantes de suas aventuras sexuais. Então, Ele, inclusive, é conhecido como inventor da camisinha. Inventor da camisinha? Inventor da camisinha. Ele pegou Casa Nova. galinha. um intestino de bode seco, assim, enrolava em volta do pênis pra... Intestino de bode. Sim. Seco. Sim, Essa foi a primeira camisinha. exato. Agradeçam como é que é hoje em dia. Agradeço o Casa Nova aí. Exato. Mas alguém precisou engatinhar pra gente poder correr, né? Exato. Não, imagina Mas ele testando isso pela primeira vez, tendo que explicar pra mulher, tipo, o que você tá fazendo? Não, eu não quero engravidar. Alguma mulher deixou. Algumas. algumas mulheres deixaram. Mas são anos e anos e anos. O bebê tesão, realmente, Freud tava muito certo, né? O homem faz tudo. Como a libido domina o cara, velho. Libido não é apenas sexual, mas Exato, à vontade. como o impulso sexual domina a porra do ser humano, O cara. filósofo Piton tá certo. Tem alguns que realmente se deixaram levar, né, bicho? Clássica casa grande, casa nova. Ex-jogador. E também tem suas histórias. Mas Deus, mano. são anos e anos e anos fazendo a mesma coisa. Aí Dona vai fazer o oposto. Não, É tipo ingenuidade. Sim, é verdade. E o que eu acho interessante também é que o que o Tolstói tá chamando de o diabo aqui é, inclusive, a paz que você faz com aquilo em você que é inaceitável. Uhum. As concessões que você abre pra própria mediocridade. E eles não fizeram. Eles não fizeram? Sim. Os protagonistas. Não, o Yevgeny fez. Mas você falou que eles ficaram projetando o diabo no próximo. Sim, mas esse é o que tornava ele um doente mental. No final da narrativa ele consegue. Era. Mas isso é algo que pessoas fazem. Fazem Mas porque quando você não quer lidar com a realidade maligna que você encontra em si mesmo, você tende a jogar pro próximo. Sim. Fala, não, É. as condições às quais eu estou inserido é que me fizeram assim, né? Não é. Exato. E isso não apenas com sexo. Tem muitas pessoas que têm vícios, mas que não admitem. Sim. Porque ter vício é uma coisa ruim. Agora, sair com várias por saúde, beleza. Não, eu como brigadeiros porque eu tive carência de amor materno. Exato. Não é porque eu não sou um descontrolado. É fogo, velho. Não. E, por fim, a terceira história é o Cupom Falso. O Cupom Falso é uma história fascinante porque ele mostra como uma pequena desonestidade pode ter consequências catastróficas quando elas são perpetuadas pela preferência da justiça acima da misericórdia. Porque o princípio da história é muito simples. Você tem um garoto, um estudante, que é filho de um magistrado e ele precisa de dinheiro. Quer comprar tabaco pra fumar, quer ter dinheiro pra gastar ali. Se eu não me engano, inclusive, um amigo dele tá pressionando ele a fazer isso porque o amigo quer pagar uma prostituta. E ele acaba sendo pressionado a falsificar um cupom de loja de penhores. Então ele vai chegar lá falando, não, meu pai passou aqui mais cedo e ele comprou um negócio com você, mas ele quer de volta o dinheiro, tá aqui o cupom, né? E ele consegue enganar uma mulher a dar dinheiro pra ele de graça, basicamente. Bom, o pai dele pega, isso vira um caso gigantesco, né? O garoto é punido, o amigo dele é punido também, só que o garoto é punido e fica meio que por isso mesmo. Mas o garoto é punido e ele vai pra cadeia. Na cadeia,
Enfim, você tem uma cadeia de eventos que, porque um garoto falsificou um cupom de uma loja de penhores e o pai dele o puniu e não o perdoou, eventualmente você tem a criação de um serial killer, uma revolta camponesa e uma série de outras coisas que acabam quando? Quando a cada ponto, então, por exemplo, o serial killer, por quê? O amigo do garoto que foi pra prisão, a prisão era um lugar brutal, Sim. e ele acaba tendo que escolher. Ou ele vai ser punido por uma coisa que ele fez ali dentro, de briga, Aham. ou ele poderia escolher punir outro. Virar meio que um prisioneiro guarda, que nem os prisioneiros de Auschwitz. E ele escolhe punir. Esse cara que ele pune virou serial killer depois, porque o cara que ele tava punindo era inocente, ele não devia estar lá. Mas ele é espancado lá dentro e ele sai com ódio da humanidade. Então, Que delícia. aí ele sai, ele mata uma pessoa, a pessoa que, como ele tá sendo matando a rodo, você cria seria uma comoção social. Sim. E por causa disso, todo mundo se volta contra o príncipe local e matam ele também, confiscam a propriedade. Vira toda uma questão. Só que, eventualmente, esse serial killer, ele topa com uma garota que ela era espancada pela família, era abusada e tal. Só que quando ele tá, tipo, prestes a matar ela, ela pega ele pelo rosto assim, falando, eu te perdoo, tá tudo bem. Eu não sinto raiva de você. E ele desiste na hora. E isso começa um ciclo de cura Caramba. que volta para um pai magistrado perdoando o filho pelo cupom. Então é aquela ideia de justiça versus misericórdia. E o argumento que Tolstói faz é: toda vez que você escolhe justiça acima de misericórdia, o mal que você está punindo é multiplicado. E é um argumento ousado. Eu não sei se eu concordo com isso. É um argumento ousado. É um argumento ousado. Mas é algo a se pensar. Sim, eu acho interessante que ele colocou basicamente a escolha do indivíduo como sendo pré-condição para toda uma cadeia de eventos da qual você não faz a menor noção do que vai acontecer no final dela. É uma verdade. Você não E as mudanças, elas dependem necessariamente da sua postura. Então, isso não necessariamente apenas falando de justiça e misericórdia, né? Mas muitas vezes, pessoas que são cínicas na realidade, elas não acreditam que outras pessoas podem ser boas porque elas não viram o bem emergir do próximo, né? Sendo que elas não param pra pensar, às vezes, que precisa emergir de você primeiro, né? Sim. E como a gente também já, Porque talvez você dê o exemplo pro próximo. e como já foi falado antes, a gente nunca sabe qual é o efeito das nossas ações no mundo. Porque a gente não tem como saber. O mundo é muito grande, tem muita coisa que a gente nem sabe. E Graças a Deus, inclusive. Muita graças coisa, a meu bom senhor. muita coisa pra manter no HD. Exato. Vai fritar Mas essa porra toda. acho que aborda isso de um jeito muito interessante. Que é uma pequena ação que é um efeito cadeia absurdo, que a vida é isso, é um grande efeito dominó, assim. Um grande efeito dominó fez com que a gente tivesse aqui. E a gente não faz ideia da extensão das consequências dos nossos atos. Exato. A gente nunca vai saber. Porque às vezes até mesmo tem coisa que eu lembro que eu fiz há anos atrás que foi importante pra mim. E que eu falo assim, nossa, se não fosse esse pequeno detalhe que aconteceu antes, eu não estaria aqui. Sim. E só pra deixar claro, a versão da história que eu dei é extremamente simplificada, porque eu li esse terceira conta há muito tempo e ele tem muitos personagens. A cadeia que eu tô descrevendo é muito mais longa. Envolve também um padre corrupto, envolve um. Meu Deus, tem isso tudo. Tem um pouco de tudo. Ele faz um quadro geral da sociedade russa e de como ela é sustentada na ideia de justiça acima de misericórdia. Certo. E uma coisa que eu também gostaria de falar sobre contos. Contos? Que essa mesma tia minha que me incentivou a ler, que sempre leu pra mim desde pequeno, ela tipo lia pra mim antes de dormir. Algumas páginas, era 10 a 15 páginas. E ela foi uma das pessoas que tentou ler Guerra e Pai. Ela parou no meio. E é um dos grandes livros do Tolstói. É 1000 e cacetadas de páginas. Fala assim, por aí. que fala sobre a Guerra Napoleônica de várias perspectivas diferentes dentro da Rússia. E ela parou no meio. E depois a gente ficou conversando que ela sempre me deu um leve medinho de Machado de Assis, porque ela também foi uma das pessoas traumatizadas com Machado de Assis. Que, tipo, entregaram pra ela ler na 8ª série, tipo, primeiro ano do ensino médio, na época era colegial, sei lá, que ela é um pouquinho mais velha. E ela ficou, meu Deus, eu estou perdida. Eu não sei o que eu faço. E ela, por décadas, literalmente por décadas,
não leu Machado de Assis por um certo trauma. Porque ela não se sentia capaz. E ela tinha medo, realmente, de ler romances. E a gente tava conversando outro dia sobre contos. Que muitas vezes você começar por um conto, por exemplo, de 20, 30 páginas, 40 páginas. O Dostoiévski também tem ótimos contos. Machado de Assis tem uns contos incríveis que eu lembro que eu li no ensino médio e na 8ª série, porque são realmente muito mais tranquilos que Dom Casmurro, por exemplo. Não falam que maconha é a porta de entrada para outras drogas? Um conto é a porta de entrada para drogas maiores, por exemplo, o romance completo. Exato. Né? Então, muitas vezes fazer preguiça de ler um livro. A pessoa tá com preguiça de ler um livro, sabe? Não é uma página. Isso não é uma posição necessariamente no Farol Podcast. São uma Opinião exclusiva do Caio, tá? Não, eu não falei, eu não disse opinião nenhuma sobre droga. Ele falou algo. Eu representei um discurso corrente. Exato. É uma verdade. Mas uma porta de entrada. Você gostou de ser um conto porque é uma porta de entrada. Você não necessariamente precisa começar a ler Machado de Assis pela trilogia realista dele. Leia o Alienista. Exato. Você não precisa começar a Tolstói lendo Ana Karenina e Guerra e Paz. Leia a Morte de Ivan Ilitch ou esses daqui. Exato. Comece pelo básico. Tem muitas vezes que apenas você, só de ler um conto, você já consegue pensar em várias coisas. Você pensa sobre morte, sobre livre-arbítrio, sobre evento em cadeia, sobre conhecer a putaria. Sobre putaria. É uma aventura. Putaria e os nossos grandes guerreiros que tem que lidar com o 2 semanas. celibato involuntário. Exato. Né? Força guerreiro aí. Que Deus me escolheu para lutar suas maiores batalhas. Né? Exato. Você pode conhecer um pouquinho da Rússia do século XIX. Sim. É uma aventura de 30 minutos. Todo conto é uma aventura de 30 minutos, mais ou menos. Exato. Então, leia os contos. Eu adoro contos. Qual foi o impacto desse livro pra você? Foi duplo. Primeiro, eu nunca tinha lido uma obra realista. Antes, eu nunca tinha lido uma obra realista tão boa. Como um dos meus grandes objetivos de vida é ser um autor de ficção, ter contato com grandes autores era importante para eu saber que eu não estava tentando emular. me metendo. E Tolstói me mostrou como a realidade pode ser tão interessante quanto ficção. Sim, sim. Porque ele não recorre à magia ou a qualquer coisa, em momento algum. Mas tudo que ele escreveu nesse livro, tudo bem, tem um conto que é chamado Costomer, que é sobre a vida de um cavalo. Isso eu não gostei muito. Costomer. Costomer é o nome do cavalo? É o nome do cavalo. Nome ruim, né? Mano, russo é foda pra nome. É o Yevgeny Stepanida. O mais legal que eu gostava quando eu lia Dostoiévski era que assim, você tem um nome da pessoa. O nome já é complicadíssimo. É muito. Já tem 15 sílabas e cada 3 dessas 15 sílabas são só consoantes. Sim. Seguidas umas das outras, assim. Um monte de consoantes às vezes, assim. E o apelido da pessoa tinha nada a ver com a porra do nome. Nada. Nossa, foda. Não, porque o nome era uma coisa. Você vai ver, sei lá, Stepanida, apelido Natasha. Só que porra é essa, cara? Que isso, velho? Por quê? Que isso, cara? Por quê? Por que você perguntam juntos? Pra que essa coisa? Pra que eles implicam? E tanto, cara. E ele me deu um exemplo para uma coisa que eu leria anos depois, em uma frase do Chekhov, que ele diz: como escritor, eu descrevo os problemas da realidade. A partir do momento que eu me proponho solucionar, eu já estou saindo da minha função. Sim. Isso é bom. Isso é bom. E, novamente, acho que muita gente antes do século XX, se a gente falar sobre a Segunda Guerra, não acredita nisso. Tem muitas vezes que a realidade, ela é mais incrível, mais assustadora. É fantasia. E mais fantasia. Sim. Exato. E o grande valor da literatura realista, a meu ver, é que você tem exemplos mais próximos de coisas que são possíveis na esfera da sua vida, mas você já entra neles com alguma experiência. Por exemplo, eu acho que eu nunca vou me envolver com uma esposa de soldado. Espero. Né? Eu espero também. Todos nós esperamos, eu acho. Vou pensar, mas... Mas agora foi... Digamos da seguinte forma. Eu espero Uma esposa ritual uma esposa do... A mulher era casada com um soldado. Não é uma ex, tá? Uma esposa. Assim, isso é uma porta de entrada pra uma cova bem cedinho. Bem cedinho. Exato. Pode repetir outra história. Mas eu diria que essas 3 histórias, ela, tipo...
por elas estarem mais próximas da esfera do possível na vida de uma pessoa comum, elas te dão uma experiência que você não precisa fazer a merda pra aprender com ela. Vamos colocar da seguinte forma. Alguém comeu a merda pra você depois só cheirar, hein? Exato. E pensar, merda. Merda, exato. E esse é uma das grandes dádivas da literatura realista. Você novamente viver outras histórias. Viver outras Você é uma musiquinha na vida de todo mundo aqui. Sim.